Boa noite, gente. Muito boa noite, meus amigos, meus ouvintes. Mais uma terça-feira aqui com vocês, começando mais um programa Implante Saúde e Bem-Estar. Um programa que fala sobre os implantes, sobre a relação dos implantes com a saúde geral das pessoas, né, dos pacientes, que parece que não, mas tem um envolvimento muito grande em relação a isso. Aquela velha história de que a saúde começa pela boca, isso é verdade, não é só um ditado, tá, gente? É verdade. Tudo começa pela boca. Quando você tem uma boa mastigação, quando você tem um bom posicionamento dos dentes, você começa a ter uma saúde legal. Quando você não tem isso, você já tem alguns problemas de saúde. Então o programa fala exatamente sobre isso, sobre essa relação dos implantes, das reabilitações, sobre o resto da saúde geral do pessoal, dos pacientes, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Júlio Andrade, formado há 23 anos, indo para o 24º ano, na área de implantodontia desde 1999, então aí 20 anos praticamente nessa área. Faço parte da equipe da clínica do Estúdio Sorriso e Op, juntamente com o Dr. Paulo, com a Cris, e lá a gente faz bastante trabalho, lógico, com implantes, né, com reabilitações. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a parte de carga imediata. Eu andei falando um tempo atrás sobre isso e hoje eu vou falar um pouquinho mais. Para quem não ouviu, é legal ouvir. É um assunto bem interessante para quem não conhece, e para quem conhece sempre a gente acaba agregando alguma coisa para que vocês entendam, para que vocês tenham sabendo, né, para vocês saberem como funciona isso, o que é a carga imediata, como funciona, como é feito, o que dá para fazer, o que não dá. Então durante o programa nós vamos conversar sobre isso, tá? Vou passar para vocês o endereço da nossa clínica. A Estúdio Sorriso e Op, ela fica na rua Pedro de Toledo, número 80, no 4º andar. Pedro de Toledo, número 80, no 4º andar. Ela fica bem do lado da Estação Santa Cruz do metrô Linha Lilás, do lado, tá? Assim, a gente sai da estação da Linha Lilás, o prédio é do lado da Santa Cruz. E em frente à Estação Santa Cruz do metrô Linha Azul. Então, em frente à Linha Azul e do lado da Linha Lilás. Ali na Pedro de Toledo, número 80, no 4º andar. Telefones. O telefone de 5083-2493, 5083-2493. E tem o WhatsApp também, para quem quiser tirar dúvidas, para quem quiser marcar consulta. Hoje não tem ninguém mais por lá, mas a partir de amanhã, a partir das 9 horas, a Cris está por lá. Então, se vocês quiserem ligar ou mandar mensagem pelo WhatsApp, podem anotar o WhatsApp 97466-8119. 97466-8119. Esse WhatsApp você marca consulta, você tira dúvidas, podem mandar perguntas. Assim que a gente consegue parar, a gente já, logo em seguida, a gente já responde a todas as perguntas. A gente tem bastante pergunta e a gente responde a todo mundo. Só um pouquinho de paciência, porque às vezes a gente demora um pouco, exatamente porque trabalhamos bastante, graças a Deus. Então é isso, gente. O Dr. Paulo, que sempre, né, a gente está sempre junto aqui. Hoje ele teve uma emergência, teve que sair. Então eu vou tocar com vocês o programa hoje sozinho. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou passar o telefone da rádio daqui, tá? Vocês podem, a gente tá ao vivo, então vocês podem ligar, que a gente, assim que, se for possível, a gente responde a pergunta de vocês. 3171-0221. 3171-0221. Telefone da rádio. Precisando, alguma dúvida que vocês tiverem, pode ligar, que o que eu conseguir ajudar vocês, eu tô aqui para isso. Bom, vamos lá, gente. Carga imediata. O que seria uma carga imediata? Como o próprio nome diz, é uma carga rápida, é uma coisa, a gente faz rapidamente a reabilitação do paciente. Então funciona da seguinte maneira: um paciente que tem um dente ruim, que está ruim por algum motivo periodontal ou por uma fratura de raiz, alguma coisa assim, a gente extrai essa raiz, já coloca o implante no mesmo momento cirúrgico e já colocamos um provisório na hora também.
Tá? A maioria dos casos a gente consegue fazer isso. Então, extrai o dente que está ruim, coloca-se um implante e confecciona-se um provisório de imediato. Isso para carga imediata unitária. Eu digo quando você tem uma raiz, ou quando você tem algum problema de extração da raiz e colocação do implante. Isso eu não tenho dente nenhum, dá para fazer? Dá também. Mesma coisa, você tendo se você tem qualidade óssea, altura óssea, se você tem tudo isso para fazer, sem problemas a gente consegue fazer. Então, não tenho dente, eu quero fazer uma carga imediata naquela região, dá para fazer? Dá, desde que você tenha a qualidade óssea, desde que você tenha a saúde boa, né? Você não tem nenhum problema de saúde grave que interfira que a gente faça o implante, pode fazer sem maiores problemas. Então, com o dente ou sem o dente, mesma coisa, faz o implante e coloca-se a carga imediata na mesma sessão. Você coloca o implante e depois você coloca já o provisório na mesma sessão. Isso, existem algumas regras, digamos assim, que a gente não pode, por exemplo, dente posterior. O que é dente posterior? Os molares, os dentes maiores. Às vezes a gente não faz carga imediata, tá, gente? Eles têm uma carga, né, durante a mastigação, é muito pesado para eles. Então, a gente não faz carga imediata em dentes posteriores. Até pré-molares a gente consegue fazer ainda numa boa. Mas de pré-molares para lá a gente não consegue fazer. Não temos como fazer carga imediata em molares. Mas os outros a gente faz tranquilamente, tá? Então nós temos a carga imediata, que eu acabei de falar que são os unitários, a gente está falando da parte de unitários. Eu posso fazer essa carga de 3, 4 dentes ao mesmo tempo, eu posso fazer essa carga de vários dentes, ou eu posso fazer essa carga também do que a gente chama de protocolo. O que é o protocolo? O protocolo é um sistema onde o paciente não tem dente nenhum, ou se ele tem alguns dentes que estão ruins, você faz a extração desses dentes e coloca-se os implantes. Se não tem dente, é a mesma coisa, você coloca os implantes, tá? E na hora você colocou os implantes, terminou a cirurgia dos implantes, você já começa a fase de moldagem desses implantes. Então, como funciona? Vamos lá, fizemos a cirurgia, fizemos as extrações, colocamos os implantes, ou então não fez as extrações, você simplesmente colocou os implantes. Você já começa a partir daquele momento a fase de moldagem. Existem alguns passos para você confeccionar a prótese, que são a moldagem, depois você tem prova de estrutura metálica, você tem prova de dentes, você tem alguns processos aí, alguns passos para seguir para que isso venha ao término. Essa carga imediata, basicamente são dois tipos da carga imediata quando a gente fala em protocolo, que são as cargas totais de todos os dentes. Você pode ter a carga imediata, que ela é realmente imediata, você sai do consultório já com os dentes, e você tem a carga imediata, que depois de 7 a 10 dias é colocada. Qual a diferença? Nós, do Estúdio do Sorriso, nós preconizamos o uso da segunda maneira, que são aquela espera de 7 a 10 dias para colocar. Por quê? Vamos lá. Quando você faz uma carga imediata e você tem a colocação dessa prótese imediatamente após a cirurgia, essa prótese é um provisório. Você não consegue fazer uma prótese definitiva no mesmo dia, no mesmo ato da cirurgia. Então você tem todo um processo onde você faz um provisório, uma provisória, e depois você coloca essa provisória em posição. Então, primeira coisa que nós achamos ruim para o paciente é uma peça provisória. É uma peça provisória que depois de um tempo, depois de 3, 4, 5 meses, aí depende, tem uma variação, você vai ter que trocar essa peça por uma peça definitiva. Então já começa né, já fica aí já patinando, digamos assim. Então você vai ter um provisório que daqui 3, 4, 5 meses você vai ter que trocar por uma peça definitiva. Vai passar por todos os passos novamente, de moldagem, tudo a mesma coisa. Quando você tem esse tipo de peça, você faz a cirurgia, toda a cirurgia que é feita, existe um edema natural do organismo, que é o inchaço, certo? Apesar de não ter, o pessoal acha que o implante dói. Não dói, gente. O implante não tem dor, o implante é feito no osso. Então o osso não tem nervo, não tem nervação, então você não tem dor, né? Você tem uma sensibilidade, é lógico que é controlado isso com remédio, a gente passa remédio, tudo, para controlar isso daí. Então fala assim, não tem dor nenhuma. É muito pouca dor. É muito pouca dor.
Mas existe um inchaço que é natural, é fisiológico, é uma defesa do organismo. Então você vai ter aquele inchaço. Então você imagina que você colocou uma peça que ela é parafusada nesses implantes, ou seja, ela é fixa. E essa gengiva por baixo dela está formando edema, ela está inchando. O que vai acontecer? Você vai ter um desconforto razoável, porque essa gengiva ela vai querer expandir, ela vai querer formar o edema e não vai ter para onde, porque a prótese está colocada em cima. Então você tem um desconforto razoável. Enquanto você, fazendo dessa maneira, de 7 a 10 dias depois, você coloca a peça definitiva, você tem algumas vantagens. Você tem uma peça única, você vai fazer, você não vai precisar trocar ela depois de algum tempo, porque ela é uma peça definitiva. Você não tem o problema desse edema, porque depois de 7 a 10 dias esse edema já recuou. Então, na hora que você instala a peça, você já não tem esse edema, então você tira essa parte de dor, essa parte de desconforto do paciente, e você tem uma peça definitiva na boca. Isso não tem comparação com uma peça provisória. Então, vale muito mais a pena você esperar de 7 a 10 dias para essa peça estar pronta para colocar na boca, para ser instalada na boca, do que você fazer um provisório que vai te dar um desconforto de, eu acredito que pelo menos uns 15 dias. E o pessoal pergunta, mas por que de 15 dias se você fala que o edema some em 7? Ele some em 7 porque ele não vai estar nada pressionando ele não vai ter nada complicando a formação de novas células, a formação de novo tecido ali. Enquanto você tem uma peça que está pressionando aquele edema, então o organismo entende que é alguma coisa ali que precisa ser combatida. Então esse edema demora muito mais para desaparecer se você não tiver nada em cima. Se você não tiver nada em cima, ele é mais rápido. Agora, você tem uma peça em cima pressionando aquilo, isso vai demorar um pouco mais do que 7 a 10 dias, que é o que a gente preconiza, a colocação da peça definitiva já. Então vale muito mais a pena você esperar um pouco, você aguardar de 7 a 10 dias e ter uma peça definitiva, sem desconforto, uma peça que não vai precisar ser trocada depois de alguns meses. Por isso que nós preconizamos dessa maneira. Ah, mas eu quero fazer de todo jeito, quero sair do consultório com a peça. A gente faz também. Só que já deixamos avisados os pacientes que existe toda essa parte de desconforto, essa parte que depois vai ter que trocar peça. Então não é legal. Às vezes a gente prefere mostrar para o paciente que é melhor esperar esses dias. Para quem já esperou tanto tempo, a gente tem muitos pacientes que esperam tanto para fazer, mais 7 ou 10 dias não vai ter tanto problema assim, é melhor, no final o resultado é bem melhor. Bom, isso no caso do protocolo total, tá? Nós temos também alguns tipos de protocolo, de material diferente do protocolo. A gente trabalha basicamente com acrílico, com a resina acrílica, e com o cerômero, que são os dentes um pouco melhores, e com o cerâmico, com a porcelana. Então são basicamente 3 tipos de material aí para se trabalhar em cima do protocolo. Quais as diferenças? O cerâmico é um material que a durabilidade dele é muito maior, né? Então ele não pode ser, demora um pouco mais para ser confeccionado. A gente não pode fazer uma carga imediata com cerâmica, porque o tempo que é despendido para a confecção do protocolo cerâmico, ele é maior do que o que a gente pode trabalhar antes quando você faz a carga imediata. Existe um limite, tá, gente? Eu não posso atravessar esse limite. Por quê? Quando você faz a carga imediata, você tem esses aí estourando, uns 15 dias para travar esses implantes. Então o protocolo ele trava os implantes em posição. E aí existe toda uma neoformação óssea em volta dos implantes, uma formação óssea nova nos implantes, que vai te dar a osseointegração, que nada mais é do que o implante soldar nesse osso. Quando você passa desses 15 dias, você já começa a ter problemas, porque o organismo começa a reagir de um jeito onde, se você fica mexendo com esses implantes, a chance de você perder esses implantes é muito grande. E o protocolo cerâmico a gente não consegue fazer tão rápido assim como a gente faz o protocolo convencional, o protocolo em acrílico, em resina ou em cerômero. Então a gente precisa, o cerâmico a gente não consegue fazer carga imediata, mas os outros dois a gente consegue fazer tranquilamente. Carga imediata é feito em qualquer situação? Não é feito em qualquer situação.
A parte superior, a parte de cima, a gente é um pouco mais difícil de a gente fazer a carga imediata, porque o osso é um osso um pouco mais mole, é um osso mais poroso, então é um osso um pouco mais complicado de se trabalhar para carga imediata. Então a gente não costuma fazer. Se você pegar a quantidade de protocolos de carga imediata inferiores e superiores, o inferior é infinitamente maior. Então digamos que 90% dos casos são inferiores e 10% superiores. Então a gente não costuma muito fazer o superior. Mas dá para fazer? Dá, desde que você tenha altura óssea, desde que você tenha qualidade óssea, desde que a gente consiga travar, né, esses implantes, que esses implantes tenham um travamento adequado, a gente pode até fazer esse protocolo de carga imediata superior. Mas o inferior, dificilmente você vai ter problema para fazer, porque o osso é um osso mais denso, é um osso mais compacto, é um osso mais duro, é um osso muito mais fácil de você travar, de você ter esse travamento desses implantes. Então, o protocolo inferior, ele é mais fácil de você fazer, você consegue fazer com maior facilidade e é onde a gente faz mais realmente o protocolo inferior. Tá? A gente recebe muitas perguntas exatamente do que eu falei. Mas eu tenho alguns dentes e dá para fazer? Dá para fazer. Você faz as extrações, você tira todos esses dentes que estão ruins e aí você faz os implantes e já começa a confecção da prótese na hora da cirurgia. Você já começa a primeira moldagem na hora da cirurgia. Tá? Então terminou a cirurgia, a gente já entra com o processo da primeira moldagem já para dar andamento na peça protética. Tudo, gente, da carga imediata que é colocada imediatamente após a cirurgia é provisório, tanto unitário quanto total. Então, eu estava falando agora um pouco do unitário. Então, o unitário você faz a extração, você tem o osso lá, você coloca o implante e você já coloca o dente em cima. Esse dente, ele é provisório. A gente não consegue fazer nada em definitivo imediatamente após a cirurgia. Sempre um provisório, para depois ser trocado depois de um tempo. Que tempo? É o que eu estava explicando agora também há pouco. Você tem um prazo que varia de 3, 4, 5, 6 meses, desde que esses implantes sejam implantes convencionais. Tá? Porque você tem os implantes de carga rápida também. O que são implantes de carga rápida? São implantes com um tratamento de superfície diferenciado. São implantes onde você consegue ter integração em 30 dias. Ou seja, você pode fazer o implante e depois de 30 dias você já pode colocar carga definitiva em cima dele. Tá? Então você consegue colocar o dente definitivo depois de 30 dias. É um implante muito bom, é um implante que a gente tem usado bastante e tem dado resultados excelentes. Então, lembrando, você faz o implante e coloca um provisório. Esse provisório só vai poder mexer depois de 3, 4, 5 meses, dependendo do caso. Com o implante de carga rápida, você faz o implante, você coloca o provisório e depois de 30 dias você já começa a confecção da prótese definitiva. Então isso reduz bastante o tempo de espera. Esse tempo tem que ser mantido. Tá, gente? A gente não pode atravessar esse tempo. A gente tem pacientes que querem, né, ansiedade, a gente sabe disso. Às vezes o paciente esperou uma vida inteira para ter aquilo. Então é o que a gente fala: poxa, esperou tanto tempo, espera mais um pouco, deixa o implante se firmar, deixa o osso integrar direito, para a gente não ter complicações depois. Então a gente sempre pede um pouco de paciência, né? O resultado final é sempre muito bom. A gente tem assim uma alegria muito grande de ver o paciente sair do consultório satisfeito com o trabalho, porque você reabilita a parte de mastigação, você reabilita a parte de dicção, você reabilita a parte de estética, você reabilita o paciente na parte social, porque o paciente ele chega pra gente normalmente debilitado até na parte social, né? Porque é um paciente que não consegue comer direito, é um paciente que em público normalmente é um paciente retraído porque tem medo da prótese cair, da prótese soltar. Então a partir do momento que você coloca uma prótese dessa, que ela é fixada, ela não solta da boca, você dá uma estabilidade muito grande para o paciente, você dá uma liberdade para o paciente muito grande e o paciente sai de lá muito satisfeito. Porque é tudo normalmente que o paciente quer, né? Poder sorrir, poder comer, poder sair, passear e não ter maiores problemas. Eu falo isso
pelo seguinte, eu sempre bato na tecla das próteses que a gente chama de móveis, né? Ou dentadura, que a gente não gosta muito desse termo dentadura, a gente pode colocar como prótese total, prótese removível parcial. A gente sempre bate na tecla, dente não é para ficar põe e tira da boca, dente é para ficar dentro da boca. Então a gente fala, procura o dentista, vai atrás, tenta fazer alguma coisa fixa na boca, porque a diferença é muito grande. Além do que você ainda tem sérios problemas com próteses mal adaptadas. Eu já conversei aqui alguns programas atrás sobre peças mal adaptadas, do que pode causar, desde um problema de uma afta, uma gastrite, até um problema mais sério, como até um câncer. E isso tudo envolve toda essa parte. Outra coisa, o Dr. Paulo vem falando bastante de ATM. Quando você reabilita o paciente, você já consegue eliminar alguns problemas de ATM, que é essa articulação temporomandibular. A gente tem vários pacientes com problemas de ATM e a gente consegue trabalhar em cima disso com a reabilitação e juntamente com um processo todo de tratamento da ATM. Então, até isso a gente consegue fazer com uma reabilitação bem feita, com uma coisa legal. Gente, eu acho que eu falei bastante e a gente está já praticamente acabando o programa. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente tem que falar um pouco rápido porque é muito assunto. Se a gente estender aqui, fica muito longo. Eu costumo dizer que a gente tem assunto para passar horas aqui sentado conversando com vocês. Mas infelizmente a gente tem que ir dando de picado, porque é o que a gente consegue fazer. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta que vocês tiverem, podem mandar para o WhatsApp da clínica. Assim que a gente parar, a gente olha e responde a todas as perguntas. São bastante perguntas, a gente responde a todas. Só um pouquinho de paciência, porque a gente trabalha lá o dia inteiro, a gente começa às 9 da manhã e vai até 5h30, 6, 7 horas da noite, todo dia, graças a Deus. Bom, eu vou encerrar o programa, tá? Primeiro, eu queria mandar um beijo para uma paciente, que outro dia eu mandei um beijo para uma paciente, aí falou, mas para mim, tá, então vai lá um beijo. Rita de Cássio, um beijo para você, tá? Os pacientes estão querendo, assim, estão meio ficando com ciúme, então eu vou mandar beijo para todo mundo, tá? Mas vamos lá, vou passar de novo o endereço da clínica. Rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar. Rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar. Do lado da estação Santa Cruz Lilás, do metrô, em frente à estação Santa Cruz Azul do metrô. Em frente à Azul, do lado da Lilás. Do lado muro com muro ali. Telefones 5083-2493. 5083-2493. WhatsApp para marcação, para tirar dúvidas, para fazer perguntas. Vamos lá, anota lá. 974668119. 974668119. Gente, tem uma página no Face também, Estúdio do Sorriso IOP, estúdio com S mudo, tá? Vocês dão uma entrada lá, dá um likezinho, façam parte da comunidade, são quase 5.000 já seguidores, então dá uma olhadinha, lá é o dia a dia da clínica, é o que a gente faz. Vocês vão ver muitos casos lá de cirurgia, muitos casos de reabilitações, vão ter algumas coisas do que eu passei hoje para vocês em relação a prótese, carga imediata e tal, tem tudo lá. Então, Estúdio do Sorriso IOP, estúdio com S mundo. Vai lá, dá um likezinho e vocês acompanham o trabalho da gente, tá? Então é isso, gente. Eu acho que eu passei o que eu pude passar. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente e até terça-feira, se Deus quiser. Um beijo, fiquem com Deus.